em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas bem fortes ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é grande, é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, amém? Ele está aqui presente, glória a Deus. Para o Senhor agir e entrar sobre a nossa vida, Ele não precisa muitas vezes de multidão, glória a Deus. Ele precisa de um coração atrito, de um coração, aleluias, doloroso, que entrega para o Senhor. A Bíblia nos fala, antes de nós entrarmos na palavra, que Jesus visita uma mulher com o coração preocupado, atrito, sem amigos, sem pessoas do lado dela. E naquele momento Jesus poderia estar cultuando ali com ela e mais os seus discípulos, mas Jesus decide que naquele dia, que naquela noite, o culto seria somente entre ele e ela. E naquele dia a sua história é mudada. Aleluia. A história de Jairo é mudada. Jairo decide sair da multidão e ir até Jesus, porque muitas vezes multidão, glória, nem sempre vai ser para apoiar, nem sempre vai ser para estar junto. Há ocasiões que vai ser para poder te acompanhar naquilo que você está enterrando com aquilo que você mais ama, como aquela mulher que Jesus encontrara ela com um caixão de madeira levando o teu filho. Então hoje, aos obreiros da casa, hoje é culto de ensino. Nós estamos no ensino de Apocalipse, só que essa lição, Apocalipse, é tão complexo, obreiros, irmãos que estão aqui, que essa lição ela é muito difícil, pastor. Então apenas na minha primeira passagem dela, eu ainda não consegui ter um conceito concreto daquilo que eu preciso apresentar. Então hoje Deus me direcionou para uma palavra onde para alguns pode ser até conhecida, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele vai falar com as nossas vidas nessa noite. Quem crê que Jesus fala, amém? Você crê nessa noite? Aleluia. Então, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, versículo 20. Atos capítulo 27, versículo 20. Assim que você encontrar, peço que os amados coloquem de pé. Deus abençoe os amados irmãos que estão junto conosco hoje, cooperando na noite de hoje. Glória a Deus. Atos capítulo 27, versículo 20. Glória a Deus. Deus vai falar na tua vida. A Bíblia nos fala assim: durante muitos dias não pudemos ver o sol, nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Amém? Se assente em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao Senhor. Amém? Não é porque estamos em poucos irmãos que você não tem a liberdade de dar glória. Você tem aqui, você é livre para glorificar o Senhor. Durante muitos dias não podemos ver o sol, nem as estrelas,
e o vento continuava soprando forte. Irmãos, em uma das viagens de Paulo viajou muito, porque era um grande missionário. Porque quando se converteu, ele se converteu por completo. Ele entendeu de quem foi aquele que visitara ele sobre aquela luz resplandente diante do seu caminho para Damasco. Quando ele recebe a luz do Senhor sobre a sua vida, falando para ele: a partir de hoje a tua história muda, a partir de hoje a tua vida muda, a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Note que tem pessoas que demoram muito tempo para ter uma mudança de vida, pastor Adriano, mas tem pessoas que imediatamente muda de vida, porque quando tem um encontro com Jesus, entende que não há outro caminho a seguir. Por quê, pastor? Porque quando decide seguir outro caminho, bate cabeça e vai entender que precisa retornar para voltar ao primeiro amor. Note, nós já voltamos para o texto. Pedro estava andando com Jesus. Pedro via Jesus realizar milagres, mas Pedro ainda não havia se convertido. A conversão de Pedro, aleluia, ela veio quando Jesus foi até ele após ressuscitar. Por quê, pastor? Porque quando Pedro vê que Jesus agora vai ser crucificado, Pedro vai voltar às suas práticas antigas. Então Pedro vai voltar a fazer o que ele fazia antes. O que é isso? Pedro ainda não alcançara a sua conversão por completo. Por quê? Porque quando nós nos conversamos, quando nós se convertemos por completo, nós sabemos e entendemos que o caminho é direcionado para Jesus. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas fique tranquilo, o sinônimo de você ter retrocedido não quer dizer que Deus desistiu da promessa que Ele tem sobre a tua vida. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? O sinônimo de ter voltado às velhas práticas não quer dizer que o chamado de Deus acabou sobre a tua vida. Não, Jesus, Ele vai marcar um encontro para te colocar novamente no caminho que Ele escolheu para você seguir. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia nos fala, igreja, que Ele não volta mais atrás. Alguns não vão acreditar naquilo que Deus está fazendo na vida de Saulo. Não vão acreditar. Ananias vai orar. Ananias vai lá na rua chamada direita. Tem um, e quando Deus cita o nome, ele fala: Senhor, eu posso até ser profeta, mas com esse camarada aí não dá para lidar. Senhor, eu posso até ser profeta, mas esse não tem uma boa conduta. Senhor, eu posso até ser profeta, mas manda outro e eu profetizo para outra pessoa. Deus vai dizer para ele: vai, porque eu já preparei o lugar. Entra, porque eu já preparei o lugar. Quando Deus, aleluia, vem sobre a minha e a tua vida, Ele nos direciona a entrar sobre lugares que muitas vezes nós não precisamos entrar, mas ali Ele já tem preparado algo do céu, porque a Bíblia nos fala que Deus já havia falado com ele enquanto Ananias está no caminho, a obra está sendo feita. É Deus dizendo sobre a minha e a tua vida: tem lugares que o Senhor vai nos colocar que nós não vamos entender, mas Deus, antes mesmo de te levar neste lugar, Ele já vai ter preparado o caminho para você só chegar
aleluia, que Jesus vai olhar para ele, vai colocar a terra nos seus olhos e vai falar, vai lá se lavar. Jesus poderia ter curado ele na mesma hora. Jesus poderia ter visitado Saulo naquele momento e falado para ele: Saulo, a partir de hoje você recebe autoridade para fazer a minha vontade e fazer a minha obra. Mas não, Jesus primeiro, aleluia, cega ele, porque ali ele teria uma experiência sobrenatural com o Senhor. Então, diante desse cego também de Siloé, ele está cego. Jesus poderia curar ele na mesma hora, mas Jesus não vai curar ele na mesma hora. Jesus vai pegar, aleluia, vai pegar uma palavra para ele. Diante da atitude dele, o milagre acontece. Jesus, ele primeiro libera a palavra, e diante da minha e da tua atitude, nós vamos alcançar a promessa de Deus. O que Deus preparou para mim e para você, nós vamos alcançar. Pastor, mas o cenário é contrário, eu sei. Para mim também é. Pastor, mas o cenário é caótico, eu sei. Para mim também é. Pastor, mas as coisas parecem que não estão acontecendo, eu sei. Para mim também parece que não está acontecendo. Mas tem uma diferença, aleluia. Eu, como servo de Deus, a autoridade do Senhor, eu tenho que estar como Elias. Como assim, pastor? O servo estava indo e dizendo: não tem chuva. Ele estava de joelho dobrado e dizendo: Deus vai mandar chuva. Então o servo, ele olha e não está enxergando nada, não está vendo nada, e a liberdade não tinha aos olhos carnais. Elias não está olhando, já volto para o texto, eu tenho um pouco mais de tempo. Elias não está olhando o que o servo está vendo. O servo está com os olhos carnais abertos. Elias está com o olho fechado e o coração espiritual aberto para Deus. De joelho. Saulo vai esperar o momento. Paulo agora vai ir, aleluias, para uma grande missão. E agora, aleluias, ele vai precisar fazer uma viagem que ele desejava muito. Era desejo do seu coração. Paulo queria muito ir para Roma. Ele queria viajar para Roma. Paulo já havia passado por outras cidades. Paulo já havia feito, aleluia, muitos trabalhos em outras regiões. Paulo já havia sido acusado, caluniado, maltratado. Mas ele prosseguiu diante, aleluia, da sua missão. Tudo é quando nós somos humilhados, maltratados, chicoteados. E o chicoteado aqui que eu estou falando para você não é o chicote que Jesus levou, porque a chicotada que ele levou a gente não aguentaria. O chicoteado aqui, aleluia, é muitas vezes nós somos apunhalados pelas costas. É alguém que não acredita no nosso chamado. É alguém que coloca o dedo na nossa cara e vai nos lembrar do passado. Aonde nós vamos ver o mesmo Paulo dizendo, aleluias, sobre o passado, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, mas lembrando-me, aleluia, que eu ainda não alcancei todas as coisas que eu quero, e prossigo para o alvo que está lá na frente, que é a salvação, o prêmio maior. Então, Paulo, ele é enfático em entender que o seu sofrimento é para o crescimento espiritual. Muitas vezes, aleluia, o nosso sofrimento, muitas vezes a nossa prova, muitas vezes a nossa adversidade, muitas vezes situações que acontecem, aleluia, ao nosso redor, não é simplesmente para nos matar. Por quê? Olha, você aqui nesta noite não morreu, e deixa eu te dizer, liberar para você da glória, não vai morrer. Por que que não vai morrer? Porque Deus determinou algo para acontecer na tua vida. Eu não estou dizendo que nós não vamos morrer, aleluia, de morte física, não. Eu estou dizendo, aleluia, que tentaram matar, aleluia, a tua fé em Cristo, mas não conseguiram. Você pode até, aleluia, ter esfriado na fé, mas ainda não deixou de crer no Deus que te levanta. Paulo, ele vai viajar para Roma.
aleluia, e ele pega, aleluia, seu caminho, onde os ventos estavam soprando contra. Mas eu quero frisar depois nós vamos entrar, eu quero frisar nesse seguinte. Por que, pastor? Porque é dessa forma que Deus está falando. Durante muitos dias, eles não viram o sol, eles não viram estrelas, aleluia. Duro é quando algo que nós temos um grande desejo não acontece. Quando nós vemos, aleluia, que está tudo escuro, que está tudo parecendo que está perdido, porque o texto vai nos dizer que o vento era muito forte, e quando mais parece que as coisas não estão dando certo, quando nós achamos que está ruim, as coisas começam a piorar. Quando nós achamos, aleluia, que esse pode ser o fundo do poço, aí vem coisa pior. O texto vai nos dizer, por quê, pastor? Porque eles estão dentro agora de um barco. Paulo tem a sua visão espiritual, mas por um determinado momento ele vai ter pessoas à sua volta, que a fé, aleluia, já não é mais a mesma. Ele vai ter pessoas à sua volta, que vai olhar e vai dizer, agora nós vamos morrer, agora está tudo acabado, agora não tem mais jeito. E olha só, queridos, o sol é para brilhar, a estrela é para brilhar, não tem mais brilho sobre a vida daqueles homens dentro daquele bar, não tem mais brilho sobre a vida daqueles homens no meio daquela tempestade, e mais, aleluia, não tem brilho do sol, não tem brilho das estrelas. E tem o que, pastor? Tem vento forte. Tem o que, pastor? Tem escuridão. Tem o que, pastor? Tem medo. Tem o que, pastor? Aleluia, tem assolações. Tem o que, pastor? A fé começa a ir embora. Mas embora. Qual era o objetivo? O objetivo era aquele que Deus havia falado lá atrás. E tudo é quando Deus faz uma promessa para mim e para você, igreja. Tudo é quando o Senhor usa profetas e profetistas para poder entregar do céu uma palavra para a nossa vida. E a palavra muitas vezes é como foi para Paulo: Paulo, você vai chegar em Roma, fica tranquilo. Só que a questão maior é que a promessa vem dizendo, pastor, o ministério vai ser grande, pastor, a obra vai ser grande. E aí você olha e vê que as coisas não estão fluindo como foi prometido, ou melhor dizendo, como foi entregue por alguém que Deus usar sobre a sua vida. E o que é isso, pastor? Isso daqui, aleluia, é que você não está vendo as estrelas, não tem brilho. E o que é isso, pastor? Isso aqui é que você não está vendo o sol, não tem brilho. E dureza é, aleluia, que quando você não está tendo brilho, que quando você, aleluia, não está tendo a luz do sol, que quando você só está com escuridão, as pessoas não querem se aproximar de você, as pessoas não querem te ajudar, as pessoas não querem estender as mãos para dizer para você, olha, o momento é de escuridão, mas nós acreditamos e estamos contigo no Deus que prometera que essa escuridão ela vai sair. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, aleluia, que a tempestade ela existia no meio do mar, mas aleluia, quem criou o mar foi Deus. O mar é de Deus, o vento é de Deus, o sol é de Deus, a luz é de Deus, as estrelas é de Deus, e se é dele, ele sabe de todas as coisas. Deixa eu ver quem está entendendo. Glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor nesta noite. Eles vão dizer, o vento não nos deixa continuar. Pastor Adriano, tem momento que o vento não deixa a gente continuar. Tem momento, aleluia, que quer travar a nossa mente. Uma mente que era tão aberta começa a ser fechada. Uma mente que tinha tantas
nas ideias, começa agora a se fechar nas ideias. Mas não é porque ele desaprendeu, mas não é porque ela desaprendeu, é porque ela está no momento ali de escuridão, é porque ele está no momento de escuridão, é porque as coisas não estão fluindo. A única coisa que tem é vento da direita, vento da esquerda, e o barco prestes a afundar. Mas deixa eu liberar para você: o barco pode estar prestes a afundar, mas ainda não afundou. O vento não nos deixava continuar naquela direção. Tem direção que nós traçamos, que nós tentamos. E vem o vento, vem a tempestade, vem a provação, vem a adversidade, e nós continuamos tentando naquela direção. Só que tem um momento que às vezes tem pessoas, a Bíblia nos fala no versículo 11, mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. A questão maior era: Paulo é um homem de Deus dentro do navio. Paulo é um homem que ora dentro do navio. Paulo é um homem que medita dentro do navio. Mas dentro do navio não estão dando ouvido para Paulo. Estão querendo fazer segundo a sua vontade, segundo a vontade do capitão. O oficial romano, ele tinha mais confiança no capitão. O capitão pode entender de barco, pode entender de navio, mas Paulo entende de jejum, Paulo entende de oração, Paulo entende de Bíblia, e Paulo sabe quem é o Deus que ele serve. Aleluia. Só que diante dessa tempestade veio um vento fraco. E quando veio o vento fraco, a Bíblia não nos fala, mas eu vendo eles olhando e dizendo: nós falamos, nós avisamos. Paulo não quis nos dar ouvidos. Paulo não quis seguir aquilo que o capitão estava falando. Só porque, num determinado momento, a tempestade deu uma diminuída. Eles entenderam: agora vamos prosseguir, porque está tudo sob controle. Aleluia. Eles falaram: agora vamos prosseguir, está tudo sob controle. Só que não, meus irmãos. Aleluia. Tem momento que as coisas elas vão até dar uma diminuída, e quando você acha que vai melhorar, piora. Porque a Bíblia vai nos dizer que de repente veio um vento muito forte e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Isso, obrigado. Tem momentos na nossa
Só que às vezes nós não vamos entender o que Deus está querendo falar conosco. Senhor, o que o Senhor está querendo falar conosco? Porque o Senhor falou que eu chegaria em Roma. Passamos já por uma tempestade. Achei que as coisas iriam fluir, mas agora novamente vem um vento pior, que tira até a direção que eu estou seguindo. Sabe o que é isso? É o que o texto vai dizer. Chegou o momento em que nós desistimos e deixamos de ser levados pelo vento. A tempestade, a falta de brilho, a falta de vigor, a escuridão, o vento forte, a tempestade faz você pegar e falar assim: eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais como fazer, agora eu desisto, achando, aleluia, que é por causa de você que o barco vai ser direcionado, mas é Deus dizendo: o barco é meu e você também me pertence. O barco pode se perder, mas você não vai se perder, porque Deus não depende do barco para te levar aonde Ele te prometeu que Ele vai levar. Eles falaram assim: acabou, deixamos que o vento nos levasse. Tem pessoas que as situações elas apertam tanto, pastor, que tem momento. Eu quero falar dos dois lados. Eu quero falar daquela pessoa que pela situação de adversidade ela vai olhar e vai falar: Senhor, a partir de hoje eu deixo em tuas mãos, conduza da tua maneira, Pai, faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer, porque ele já não sabe mais como agir, mas o seu coração está atrito, o seu coração está, aleluia, voltado para o alto. Ele está dizendo, como o texto vai dizer: eu estou com medo, e como Josafá disse, eu estou com medo, eu sou fraco, fraca, mas eu continuo olhando para o alto. Então tem momentos que tem pessoas que ele entende que agora ele já não sabe mais como conduzir as situações, como conduzir aquilo que está acontecendo, mas ele vai pegar e vai falar: eu sei em quem eu creio, em quem eu tenho crido. Então ele vai fazer o quê? Ele vai deixar com que o vento leve ele vai deixar com que ele seja conduzido por Deus. Tem momento que tem que ser assim, porque tem momento que a gente coloca as nossas mãos, as coisas já não dão certo. A gente coloca só as nossas mãos, a gente pega o remo, aleluia, rema, e quando você acha que está remando em direção para um setor, você não está remando para lugar algum, você está remando, aleluia, e o vento forte, a tempestade, aleluia, a escuridão, ela te leva, aleluia, para onde você não quer ir, fica sem direção, fica parecendo que está tudo fora do lugar. Então tem momento que você fala: Senhor, é o Senhor que vai me guiar agora, segundo a tua vontade. Só que tem um porém. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Paulo está no barco. Paulo sabe da promessa. Mas todo aquele povo que está com Paulo está com medo. E a terrível tempestade, você acha que parou? Não, ela continuou. É duro, irmãos. É difícil. Quando estamos diante de uma tempestade,
como estamos diante de algo que não flui, que não acontece, que não vai para frente. E nós agora olhamos e falamos: Senhor, porque todas as vezes que parece que vai, não vai. Isso não é só na vida ministerial, é na sua vida trabalhista, é na sua família, é no teu casamento, é com os teus filhos. Muitas vezes você pensa: agora vai, e quando você menos imagina, as coisas não vão. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que eles vão começar a jogar algumas coisas fora. O barco estava pesado demais. Tem momento que se desfazer de algumas amizades é difícil. Tem momento que se desfazer de alguns prazeres carnais é difícil. E é bem verdade que diante do posicionamento deles, eles precisariam se desfazer. A Bíblia vai nos dizer: eles começaram a jogar a carga no mar, jogar fora. Tem momento que vai haver perdas também, vai ter tempestade, não vai ter alegria, só vai ter escuridão, só vai ter provações, só vai ter lutas, e mais, você ainda vai perder alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, assim como Davi que chegou em Ziclague, a terra estava destruída. Detalhe, Davi estava vindo de uma vitória. Quando chega na cidade, está tudo destruído, tudo tomado pelo fogo. Davi vai chorar, mas quando ele chora, ele também ora, porque diante das nossas lágrimas, nós precisamos orar, por entender aquele que nos traz a resposta. E Deus falou para Davi: Davi, vai, porque aquilo que tem valor, eles não tocaram. Quando Davi falou para Deus: Senhor, eu devo ir até os meus inimigos, Deus falou para Davi: Davi, vai, porque o que tem valor, eles não tocaram. E o que era que tinha valor para Davi? Era, aleluia, toda a população. Então, as mulheres, as crianças, ninguém tocou neles. E o que o Senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que algumas coisas nós podemos até perder, mas sobre a nossa vida ninguém vai tocar, porque o Senhor está no controle da nossa vida. A tempestade ela veio, o vento forte veio, as perdas aconteceram, mas o nosso caminho, aleluia, ainda vai ser traçado, mas a promessa ainda vai acontecer. Eles tiveram que se desfazer de algumas coisas, mas Deus ainda estava preparando a hora para Paulo chegar até Roma. E aqui eu já libero para você dar glória nessa noite. Não importa o que aconteceu, não importa o momento em que nós estamos passando ou vivendo, pode ser desproporcional àquilo que Deus havia prometido, mas de uma coisa eu sei: se Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a minha e a tua vida. Se Ele prometeu sobre esta igreja, Ele vai cumprir, porque Ele é o Senhor. Aleluia! Pastor, coloca o louvor para mim, tem um louvor aí da caseira de aleluia, o leão e o cordeiro, coloca para mim, coloca de pé. Paulo vai chegar para eles e vai dizer assim: como alguma coisa, pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Está lá em cima, queridos, já separado. Paulo está dizendo para eles: comam alguma coisa. Tem um ditado que fala que sabe quase não para em pé. Aqui
aleluia, a comida dele seria comida carnal. Mas o que eu estou liberando para você, aleluia, na noite de hoje, é uma comida espiritual que Deus está